Caros fiéis, no Evangelho, uma frase se destaca de maneira particular. E ela marca, inclusive, este tempo tão forte de preparação espiritual para o Natal, que é o Advento. A expressão é: preparai o caminho do Senhor. Eu gostaria de falar sobre isso no contexto da nossa vida espiritual. Lembrando algo que já consideramos aqui como matéria de meditação. Nosso Senhor Jesus Cristo vem certamente a nós durante o tempo da nossa vida, durante o tempo da nossa peregrinação sobre a terra, e nós sabemos disso muito bem. Ele vem a nós para fazer em nossas almas sua morada. E ele o faz através da sua graça, a graça mais importante, a graça santificante, e isso particularmente, isso de maneira concreta, através dos sacramentos. Sacramentos todos instituídos por Nosso Senhor, que são sinais eficazes da graça de Deus, justamente. Cada um deles é um sinal eficaz da graça de Deus, instituído por Deus Ele mesmo, instituído por Nosso Senhor, pelo Filho de Deus, isso para a nossa santificação e salvação. Convém assim, caros fiéis, sabendo disso, é apenas um resumo, é apenas uma recordação do que já meditamos de maneira bem mais extensa nesses últimos dias. Convém, tendo em vista isso, caros fiéis, para bem acolher o divino hóspede que vem a nós e que quer fazer morada em nós, convém, então, receber de maneira bem apropriada e mais do que isso, os sacramentos. É, portanto, digo isso também em guisa de recordação, é, portanto, absolutamente necessário, nesse sentido, reunir em si mesmo, reunir em nós mesmos todas as melhores disposições para que nós nos beneficiemos da ação sacramental segundo as necessidades e possibilidades de cada um. Sim, porque não basta receber os sacramentos, é necessário recebê-los bem, recebê-los válida, lícita e frutuosamente. Válida, lícita e frutuosamente. Então, temos aqui três coisas que nos fazem pensar nas disposições que temos que ter. Eis, em primeiro lugar, o que significa preparar o caminho do Senhor que vem a nós. Recebermos bem os sacramentos, com as melhores disposições. E, claro, para nos preparar a isso, para que tenhamos estas boas disposições, tenho certeza que nós já entendemos o papel importantíssimo da oração nisso tudo. É pela oração, em primeiro lugar, e pretendo falar sobre isso ainda, mas não hoje, não sobre a oração hoje. Apenas cito a importância da oração como meio de preparação para bem viver os sacramentos e, portanto, acolher bem nosso Senhor. Hoje, para além da oração, eu quero dar destaque à importância da direção espiritual como um meio certo de preparação para o caminho do Senhor. Como um meio auxiliar importantíssimo que nos ajuda a bem preparar nossas almas e nossos corações. Então, vamos lá. Como sabemos, caros fiéis, toda autoridade vem de Deus. Inclusive, e de modo bem especial, aquela legítima autoridade que o sacerdote exerce sobre as consciências. O poder de guiar as almas dos caminhos da perfeição é o mais divino de todos os poderes. Guiar as almas no caminho da perfeição, na senda da santificação. E, portanto, tal poder, tal autoridade só pode existir naquele que é o representante designado, embaixador do Cristo, pelo ministério sacerdotal, justamente para isso também, e para isso de uma maneira especial. Bom, tendo lembrado isso, tendo falado dessa autoridade que vem do alto, e que nós devemos acolher absolutamente, e respeitar, e aplicar. Tendo dito isso, é importante lembrar que deste princípio, estamos falando ainda da autoridade, que vem do alto, decorrem todos os deveres daquela pessoa que quer se deixar conduzir pelo diretor espiritual. Deveres para com o diretor, que se resumem em 3 palavras: respeito, é claro, confiança e docilidade, no sentido de deixar-se conduzir, não é? Pela justa orientação.
Ele deve ser, a pessoa do diretor, ele deve ser respeitado como representante de Deus que é, já que é revestido em altíssimo grau de sua autoridade para essa missão tão especial. Sendo assim, tendo lembrado estas coisas fundamentais, vamos à primeira consideração prática. Algo bem próprio da nossa condição humana, a condição humana de todos nós. Se ele, o diretor, vamos considerar isso, se ele, o diretor, tem eventualmente certos defeitos, eu acho que é razoável pensar que haja defeitos. Nós, para que nos deixemos conduzir neste respeito, nessa confiança e nessa docilidade, nós não nos detemos nesses defeitos humanos, próprios da condição humana, próprios deste barro de que todos nós somos feitos, mas nós consideramos apenas a autoridade e a nobre missão daquele que legitimamente nos dirige espiritualmente. Então não olhamos aquilo que não interessa, olhamos aquilo que interessa. Devemos, portanto, caros fiéis, nesse sentido, evitar cuidadosamente, com relação à pessoa que nos dirige legitimamente espiritualmente, com relação à pessoa do diretor espiritual, devemos evitar cuidadosamente certas críticas absolutamente fora de propósito, que nos fazem perder ou atenuar o respeito filial que deveríamos ter para ele. Também evitaremos outro ponto importante, uma certa familiaridade fora de contexto. Evitaremos a familiaridade excessiva. É claro que uma proximidade de amizade, tudo isso é maravilhoso e faz parte. Mas é claro que temos que tomar cuidado com um certo limite. Familiaridade excessiva é excessiva porque é necessário evitá-la, porque é difícil conciliar tal familiaridade excessiva com o verdadeiro respeito. Tal respeito, aliás, será temperado por um afeto simples e cordial, mas respeitoso. Afeto de um filho para com o seu pai. Um afeto que exclui o desejo, por exemplo, de ser amado em particular. E os pequenos ciúmes que às vezes decorrem disso. Isso são reflexões, por exemplo, de um grande teólogo, especialista em vida espiritual. O grande teólogo Adolphe Tancred. São Francisco de Sales diz a esse respeito, ele que conduziu tantas almas no caminho da santificação, e o faz através de suas obras ainda hoje. São Francisco de Sales diz a esse respeito, esta amizade, sim, porque se trata de uma amizade no final das contas, não é uma coisa fria, não é uma coisa técnica, simplesmente, trata-se de uma proximidade, de uma verdadeira amizade temperada por todas essas notas e precauções, mas é uma amizade. Vivida dentro dos justos limites e contornos. Esta amizade deve ser forte e doce, toda sagrada, toda divina e toda espiritual. Sim, é legítimo e necessário mesmo que haja uma verdadeira amizade espiritual com aquele que nos dirige. Também será acompanhada por uma autêntica atitude toda filial e uma grande abertura de coração. Ponto fundamental. Não haverá direção espiritual frutuosa, não haverá nenhuma direção espiritual se não houver abertura de coração. São Francisco de Sales diz ainda, trate com ele, o diretor espiritual, de coração aberto, com toda a sinceridade e fidelidade, mostrando claramente seu bem e seu mal, o seu bem e seu mal, sem subterfúgios ou dissimulações. E por esse meio, seu bem será examinado e assegurado, confirmado, e o seu mal corrigido e remediado. E ele continua, tenha nele extrema confiança no diretor espiritual, misturada com reverência sagrada e filial, para que a reverência não diminua a confiança e a confiança não impeça a reverência. Até aqui a citação do santo. Vejam, ele trata em termos bem concretos, profundos e graves, dessa relação de amizade, relação de filiação espiritual e de paternidade espiritual. Isso com relação ao diretor e ao seu dirigido. É, portanto, caros fiéis, com total confiança que devemos abrir a ele os nossos corações, confiando-lhe, em primeiro lugar, nossas tentações e fraquezas, não da mesma maneira que o fazemos, por exemplo, durante uma confissão. A apresentação dos pecados durante a confissão se dá de uma maneira própria à confissão, de uma maneira, enfim, tecnicamente própria. Mas é bem verdade que durante
direção espiritual, nós falamos de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, inclusive isso. Tentações e fraquezas, para inclusive encontrar o meio de superá-las. Para que Ele nos ajude justamente a superá-las ou curá-las. Depois, nossos desejos e resoluções, a fim de submetê-los à sua aprovação. Estamos perante alguém que possui autoridade e a exerce em nosso favor, em nome de Deus. Apresentamos ainda o bem que tentamos fazer, o bem que pretendemos fazer, para que Ele possa favorecê-lo, se for o caso. Nossos planos para o futuro, para que Ele possa examiná-los, espiritualmente falando, e nos sugerir os meios de realizá-los. Em uma palavra, caros fiéis, tudo que diz respeito ao bem de nossas almas. Quanto melhor Ele, o diretor espiritual, que age de maneira apropriada e legítima, nos conhecer, tanto melhor poderá nos dar conselhos sábios, nos encorajar, consolar e fortalecer. Essa é a sua missão, este é o seu serviço. Ele se coloca a nosso serviço. A serviço das almas. Há pessoas, vamos falar ainda de coisas bem concretas. Há pessoas que gostariam de ter essa abertura perfeita. Vamos falar da realidade. Puxa, é tão bonito tudo isso, irmão senhor. Eu gostaria de ter essa abertura, mas eu me sinto muitas vezes tímido ou intimidado. Há pessoas que são assim, que gostariam de ter essa abertura perfeita, mas que por certa, justamente, timidez ou reserva, não sabem como expor o estado de sua alma. O conselho dos mestres espirituais é o seguinte, que estas pessoas tímidas, vamos dizer assim, digam pelo menos uma simples palavra ao diretor em total sinceridade e com o desejo de uma abertura mais perfeita. E ele, o diretor, entendendo a dificuldade do que se trata, lembrem-se, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele os ajudará, certamente, com algumas perguntas apropriadas, como nós fazemos, até mesmo na confissão. E, se necessário, vai até apresentar a eles, por exemplo, a essas almas, um livro, para que possam se conhecer e analisar melhor. Quantas vezes o diretor espiritual sugere boas leituras, sendo a leitura uma extensão da direção espiritual, segundo os especialistas em teologia ascética e mística, a boa leitura espiritual é sim uma extensão da direção espiritual. E nós somos dirigidos por boas leituras. Bom, isso falando das pessoas que têm essa dificuldade, uma vez que o gelo for quebrado dessa maneira, né, com essa abertura sincera, né, e todo o trabalho de amor e técnico do diretor espiritual para suscitar justamente uma expressão cada vez mais aberta e generosa e sincera da pessoa, para que justamente o trabalho possa acontecer, né, a comunicação se tornará mais fácil certamente e o trabalho sobre aquela alma também. Bom, vamos falar de outras pessoas. Outras pessoas, ao contrário, são expostas ou tendem a falar demais e a transformar a direção em simples conversas piedosas, quer dizer, algo que não toca mesmo o ponto que deve ser trabalhado, ou às vezes, o que é bem pior, em palavreado fora de propósito. Não. A direção espiritual tem uma finalidade precisa e o tempo é precioso. Tais pessoas, elas precisam sim se lembrar, e aqui eu falo em nome de todos nós, padres, que o tempo do diretor é frequentemente limitado. Precioso, vamos aproveitá-lo bem. Uma outra questão de ordem prática. A franqueza deve sempre vir acompanhada de grande docilidade. O fato de se deixar conduzir. Não é? Docilidade, portanto, ao ouvir e seguir os conselhos do diretor. É claro que isso está ligado à confiança que nós depositamos nele. E quando não houver essa confiança, vamos falar disso daqui a pouco. Nada é menos sobrenatural do que querer fazer, por exemplo, com que o diretor entre em nossos sentimentos e ideias. Sabe quando, por exemplo, alguém busca a orientação, o aconselhamento, busca o diretor espiritual porque pretende ver nele um espelho? Ele quer justamente que o diretor somente confirme o que ele tem em mente. Nada de contrariedades. Simplesmente eu quero a confirmação. E se não confirmar o que eu quero, ele se entristece. Não é isso a direção espiritual. Não é? Nada, aliás, é mais prejudicial para a alma do que, por exemplo, uma pessoa hábil tentando conduzir a mão, vamos dizer assim, do diretor espiritual para fazer o que ela quer, o que ela deseja. Não é para isso que serve a direção espiritual. Pois não será então a vontade de Deus que se busca,
mas a sua própria vontade, com a circunstância agravante de que se abusa de um meio divino para um fim egoísta. Nosso único desejo, quando nós nos entregamos a esse processo maravilhoso de verdadeira condução espiritual, nosso único desejo deve ser de conhecer a vontade divina, com o auxílio de alguém, com o auxílio do céu que passa por essa mediação. Claro, tem a oração em primeiro lugar, mas estou falando de algo além da oração, através do trabalho da ação do diretor espiritual que age legitimamente, segundo essa sua função. E claro, e não devemos extorquir a sua aprovação por meio de procedimentos mais ou menos habilidosos. Pode-se enganar o próprio diretor, mas não se engana aquele que ele representa, hein? Sem dúvida, caros fiéis, nosso dever enquanto dirigido é tornar o diretor ciente de nossos gostos e desgostos. E se enxergamos dificuldades, né? E justamente falando disso, se nós percebermos algumas dificuldades em colocar tais conselhos em prática, devemos dizê-lo em toda simplicidade: olha, senhor padre, o senhor falou isso, mas eu vejo este empecilho, essa dificuldade, tudo vai conversado. Nosso diretor, é claro, pode eventualmente equivocar-se, claro que sim, querendo acertar. Nós não erramos, porém, ao obedecê-lo, a menos, atenção, a menos, é claro, que nos aconselhe a fazer algo contrário à fé ou à moral. Se algum diretor, isso não importa quem, aliás, não basta. Claro que um diretor espiritual é uma coisa muito mais grave. Imagina um diretor espiritual que aconselhasse algo contra a fé católica e a moral. Nesse caso, devemos certamente mudar de diretor. Este ministro não está em condições de conduzir ninguém. Se ele afasta da fé ao invés de aproximar, se ele traz um ensinamento moral falso, algo que não se coaduna com aquilo que a igreja ensina certamente, não, ele não está em condição de dirigir mesmo uma alma, porque veja, naquilo que é essencial ele derrapa, e feio, e grave. Então, claro que nesse caso, sim. A propósito, por falar em troca de diretor espiritual, não é sem um motivo sério, e se ter considerado cuidadosamente as razões para tal mudança que outro diretor deva ser escolhido. Não é por qualquer razão. Eu acabei de falar de uma razão grave, necessária de mudança, mas há outras que não são verdadeiras razões. Deve haver de fato uma certa, aliás, que a gente não perca isso de vista, deve haver de fato uma certa continuidade na condução da alma. Isso não pode existir quando se muda frequentemente de guia espiritual. Por isso que a constância é um elemento importante nesse tipo de trabalho. Há pessoas tentadas a mudar de diretor ou confessor, por exemplo, por curiosidade, para saber qual será a conduta do outro, para comparar. Atenção! Lembro a propósito disso que em certos casos isso pode ser legítimo. Por exemplo, com relação à confissão, alguma coisa que me parece estranha, eu quero uma confirmação com relação a uma orientação, a um ensinamento que parece destoar daquilo que a igreja ensina. Então, não, nesse caso é necessário consultar alguém mais. E, em primeiro lugar, o catecismo. O problema se situa, caros fiéis, sobretudo no fato da pessoa, por exemplo, se ver enfadada, cansada de ouvir sempre os mesmos conselhos, especialmente, não é porque ouve os mesmos conselhos, é porque tais conselhos a incomodam. Porque eles estão relacionados, muitas vezes, a coisas desagradáveis para a natureza. A pessoa não quer ser desinstalada. Então, ela, de maneira mais ou menos consciente, vai tentar buscar o seu conforto, afastando-se daquilo que a desinstala, que a torna desconfortável. Mas a direção espiritual deve tornar, em muitos momentos, a alma desconfortável, no bom sentido, da maneira correta e justa. Há pessoas tentadas a mudar de diretor ainda por causa da inconsistência, da sua inconsistência, porque nunca consegue manter as mesmas práticas por muito tempo. Inconstância. Então tem que muda tudo, porque eu não gosto da constância, elemento tão importante para se levar a uma boa vida de oração. Às vezes é por orgulho, desejando ir ao diretor que tem mais reputação. Eu me deixo... Ou desejando encontrar alguém que nos valorize mais. Aí é pior, né? Que vai paparicar.
Não, você não vai para a direção para ser paparicado. Ou então por uma espécie de ansiedade que nunca nos faz felizes com o que temos, sempre sonhando com uma certa perfeição imaginária. Sabe quando a gente entra numa verdadeira ilusão? Ou ainda por falsa vergonha, para esconder do seu próprio diretor certas fraquezas humilhantes. Quando a gente escolhe um diretor, é para abrir totalmente o coração e a alma. Guardadas as proporções, quando nós vamos ao médico, nós normalmente, tendo-o escolhido, nós colocamos a nossa confiança na qualidade do seu trabalho, da sua orientação, e nós apresentaremos todos os nossos males, com sintomas, até mesmo as coisas mais pessoais e íntimas, a este médico, considerando justamente a dignidade do seu trabalho, a sua discrição e, enfim, não é mesmo? Ora, espiritualmente, é uma questão de apresentar a alma com tudo aquilo que diz respeito a ela, para que o diretor espiritual, na condição de médico, a ajude. Esses, caros fiéis, são obviamente motivos insuficientes para mudar de diretor, que devemos saber como deixar de lado, se quisermos, obviamente, avançar de forma constante e firme na vida espiritual. Deve-se lembrar, no entanto, que a igreja insiste sempre na liberdade que deve ter cada pessoa na escolha de um diretor espiritual e de um confessor. Eu não posso impor ninguém para ninguém. Portanto, se ela tem bons motivos para recorrer ao outro, não deve hesitar em fazê-lo. Mas atenção, bons motivos. Quais são esses principais motivos? 3, eu resumo e concluo. Primeiro, se apesar de todos os esforços, todos, não se pode ter pelo diretor o respeito, a confiança e a abertura de que falamos, é preciso mudar. Mesmo que tais sentimentos sejam pouco ou completamente infundados. Não importa a causa. Não tem abertura, não tem confiança, não importa a causa. Tem que mudar, porque se não tiver confiança, é melhor trocar. Não vai funcionar, esquece. A razão disso está em que não poderíamos, nessas condições, aproveitar os conselhos do diretor. Para que serve? Segundo ponto, o mesmo vale para o caso da existência de um medo fundamentado, de um medo que tem uma certa probabilidade, cuja causa do medo tem uma certa probabilidade de existência, de que o diretor, sabe-se lá, pudesse nos desviar da perfeição, ao invés de nos conduzir à perfeição. Por ideias naturais demais, nos afastando do caráter sobrenatural de tudo isso, da nossa vida espiritual. Imaginem, por exemplo, um diretor espiritual que praticamente anula a dimensão sobrenatural de toda essa dinâmica. Não. A nossa religião é absolutamente sobrenatural. Então, uma direção espiritual que se baseia somente sobre ideias naturais ou puramente naturais, ora, essa direção tende a afastar a pessoa do caminho da perfeição. Ou então, quando há um afeto muito vivo e sensível que o diretor manifesta em certas ocasiões, algo perigoso, temerário, imprudente. Digo isso apenas. Terceiro ponto. Ou ainda quando se constata que o diretor claramente não possui o conhecimento, a prudência ou a discrição necessárias. São coisas bem concretas. Eu sei que são bem densas, não é verdade? É importante, pelo menos uma vez, considerá-las. Tendo em vista a grande importância da direção espiritual bem feita, como meio de permitir que o Senhor venha a nós e se instale em nós e nós abramos cada vez mais nossa alma para Ele, Ele que quer fazer a sua morada em nós e nos santificar. Que assim seja, que utilizemos todos os meios para preparar o caminho do Senhor, claro, sempre não poderia deixar de citá-la, com a ajuda de Nossa Senhora, a primeira que nos orienta perfeitamente nas vias do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.